E a gente tá no Spotify também. O que foi? O que foi? Olá, galera do meu, Seu? do nosso podcast. Então, meu amigo parar de comer amendoim. Já parei. Olá, como vocês estão? Nós estamos aqui para responder algumas perguntinhas que você... Fez lá no Instagram. Que a gente lançou a caixinha de perguntas e você lá respondeu. Exatamente. Respondeu não, perguntou. A gente vai querer responder. Enfim, vocês entenderam, né? A gente vai responder pergunta que vocês fizeram lá na caixinha de perguntas lá no Instagram. E quem vai fazer a pergunta pra gente é... Pessoal de casa. Não, a produção. Ah, tá. O pessoal de casa não. Aqui, neste momento, a produção vai fazer as perguntas. Ah, vai ler a pergunta. Exatamente. Vamos lá. Primeira pergunta, produção. Quais são os principais temas que vocês abordam no podcast? Então, a gente não tinha tema, né? Como vocês sabem, já faz quase 2 anos que a gente tá no podcast. E de início, não tinha tema. A gente chamava por personalidades, né? Por pessoas. Por que você tá rindo, Jefferson? Bora, continua. Então, a gente não tinha temas e agora a gente decidiu fazer isso. E aí, gente? Ainda. Pra essa temporada a gente decidiu trabalhar dessa forma, né? Com temas. Então a gente não tem tema específico. A gente trabalha de acordo com datas sazonais, assuntos que estão em alta. Sazonais. Assuntos que estão em alta. Então a gente trabalha conforme as necessidades, as demandas, os assuntos que as pessoas querem conversar, né? Querem ouvir. A gente trabalha dessa forma. Nossa. Próxima pergunta. Vocês já tiveram a oportunidade de entrevistar algum convidado famoso? Se sim, qual? Quem foi? Várias pessoas que passaram por aqui ao longo desses 2 anos, 2 anos. Muita gente famosa passou por aqui na cidade de Caruaru, no Pernambuco e em Pernambuco e nacionalmente também. Uhum. As pessoas passaram aqui e deixaram sua contribuição. A gente pode citar alguns, né? Quem? A gente teve Wagner Salles, a gente teve Rosimar Lemos. Dilson, teve Rosimar. Dilson. Ai, gente, Azulinho. Se a gente esquecer alguém, vocês não fiquem com raiva, não, viu? Tá citando só. Porque são 70 e quantos episódios? 78. 78. Azulinho. Ai, gente, teve muita gente. Muita gente. Muita gente passou aqui. Isso aí. Próxima. Como vocês escolhem os temas e convidados para cada episódio? A gente recebe uma inspiração. Eu não recebo nada. Então, como a gente tá fazendo tema agora, a gente vai de acordo com os temas procurar pessoas que possam falar sobre aquilo, né? Que a gente conheça, que alguém indique. Então a gente pega indicação muito da galera também. Antes era mais por quem tava mais assim na mídia, né? Quem tava mais aparecendo por aí, ou indicação também de outras pessoas. Ou quem tinha uma história massa pra contar. A gente sempre busca muito quem tem conteúdo, uma história pra trazer pra gente, pra conversar. Então, mesmo se não for tão conhecido, né? Próxima pergunta. Existe algum assunto em particular que vocês têm vontade de explorar mais no podcast? Eu tenho. Tem. Qual o teu? No dia que a gente falou que ia falar sobre o serial killer, essas coisas, eu fiquei interessada, porque eu gosto de true crime, né? Então, é um tema que eu queria debater, mas eu queria falar com alguém, assim, da área, né? Que trabalhasse aí na polícia científica. A minha vontade também é falar sobre a área criminal. Eu acho muito interessante sobre os casos que acontecem, né? De homicídios, serial killer, psicopata. Essa área policial, eu acho que tem muita história massa, né? Assim, massa entre aspas, Massa, né? massa no sentido assim, O cara histórias foi reais. esquartejado, que massa. Assuntos que são interessantes, né? Histórias que são interessantes e até servem de lição e até uma forma de orientar as pessoas. Então, eu acho que essa área é muito legal. O que vocês acham? A gente podia trazer, né, alguma coisa assim nesse sentido. Enfim, vamos pensar aí mais. Próxima. Vocês já tiveram algum episódio que gerou muita polêmica ou repercussão? Poderiam nos contar um pouco mais sobre isso? Já. Qual Teve foi? o de Keila. O de Keila trouxe repercussão pro nosso Instagram, né? Foi uma polêmica aquele. A gente vai colocar aqui também esse episódio, pra você ver um pedacinho dele. Um trechozinho do corte lá que vocês
comentaram muito, né? Teve muito comentário, muita visualização, mais de 600 mil visualizações. E nos surpreendeu de forma positiva, porque a gente não esperava o tamanho da repercussão que ia ter o comentário da doutora Keila. Pois é, vamos ver um trechinho? Vejam aí o que aconteceu, que babado foi esse. Solta aí, produção. O bebê sente as emoções da mãe. Se a mãe não tá com suas emoções equilibradas e tratadas, o bebê vai sentir. Então, ela já vai estar gerando um seio com demandas emocionais. Todo mundo que pretende ter filhos deveria tratar suas demandas emocionais antes. Porque somos vítimas de vítimas que fazemos vítimas. É um fato. Não é consciente. Não é por querer. Mas a gente vai replicando os nossos aprendizados. Pois é, vocês viram aí, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Foi esse comentário. E nem era uma coisa assim que a gente imaginou que ia dar polêmica nem nada, não. Até então foi uma orientação, foi uma dica e realmente de importância, né? De relevância para as mulheres gestantes. Pois é, mas aí muitas não gostaram muito. E isso é a cobrança, o pessoal cobrando. E assim, se você quiser saber o que foi realmente, né, que a galera comentou, vai lá nos comentários, porque aí você vai ver cada babado. Próxima. Qual é a dinâmica da equipe durante a gravação do podcast? Vocês têm alguma estrutura ou é mais espontâneo? Nem emocional, a gente tem estrutura. Tô brincando. Eu não tô brincando. Não, nós temos uma estrutura, né, do estúdio. Nós temos um estúdio bem montado aqui, né, que é da Alpha Studios. Então, é tudo organizado. Então, tem todo o equipamento, tudo bem direitinho. Como vocês veem, é tudo bem lindo aqui, né? Mas, assim, estrutura emocional mesmo. Não, brincadeira. As pautas a gente pensa, né? O que é que vai fazer, o que é que quer falar, quem vai comentar, quem vai convidar. Então, é meio organizado, sim. É organizado, né? Próxima. Quais são os maiores desafios de produzir um podcast regularmente? Como vocês lidam com isso? É bem desafiador, né? 2 anos já. Nem todo dia a gente tá bem. Às vezes, quantos episódios tu já fez aqui que tu não tava muito... 78. Corta. Não, um dos desafios que é produzir podcast e fazer, eu acho que é você manter o público. Você manter as pessoas interessadas por podcast. Também. Principalmente hoje, né, quando o podcast surgiu, as pessoas estavam em casa, não exatamente quando surgiu, mas as pessoas estavam em casa assistindo e consumiam mais. Hoje em dia as pessoas têm a liberdade, né, a gente não está em pandemia, então as pessoas têm outros meios de entretenimento. Até então, o de áudio às vezes é mais... Então não é só você produzir, é você produzir e também manter o público ligado ali, a audiência também é um grande desafio. Eu penso também nessa parte que eu falei, né, de gravar, porque é toda semana, agora que a gente mudou, né, uma semana faz gravado, outra faz ao vivo, mas toda semana no ao vivo e tipo... É na segunda-feira, né, nosso episódio, então toda segunda-feira é muito corrido pra todo mundo, então muitas vezes a gente chega aqui naquela, né, euforia do dia, ou você não tá tão bem, e aí tem que dar o seu melhor e não aparentar nada pras câmeras, isso aí é um desafio também. Próxima. Vocês preferem receber perguntas dos ouvintes durante o podcast ou através das redes sociais? Por quê? As duas, né? Eu acho legal quando manda lá quando a gente tá ao vivo. Eu acho melhor. Eu acho que pega a gente de surpresa, o engajamento é outro. Então eu acho melhor quando a gente tá ao vivo. Eu acho as duas porque são situações diferentes, né? O ao vivo é legal porque a galera interage, né? Tá aqui com a gente. Tem aquela sincronia, vamos dizer assim, de todo mundo tá ao vivo, conversa. É como se fosse um bate-papo com um monte de gente. Só que nas redes sociais também tem aquela coisa do interesse, né? De você ver que tem pessoas que têm curiosidade, que mandam pergunta pra gente. Senão a gente não estaria agora, por exemplo, respondendo essas perguntas aqui, né? Se vocês não tivessem feito essas perguntinhas pra nós. Então eu acho legal, as duas formas. Como vocês definem o sucesso de um episódio do podcast? É mais pelo número de visualizações, pelos comentários dos ouvintes ou de outras formas? Eu acho que pelos feedbacks que a gente recebe,
né? Tanto no ao vivo como no particular, depois que encerra. A satisfação de ver o convidado, né, bem tranquilo, confortável, e quando a conversa flui. Então, para mim, isso é um episódio de sucesso. É quando a gente recebe os feedbacks, quando a gente alcança as vidas das pessoas, informando, até mesmo fazendo as pessoas rir. Né? Então, é dessa forma, para mim, é um episódio de sucesso. Às vezes a gente tem um episódio que nem tem tanta visualização, né? Mas a gente se divertiu tanto e o convidado ficou tão à vontade e as pessoas que assistiram comentam sobre aquilo que pra gente é mais, às vezes, mais interessante do que um que tenha muitas visualizações. É isso, concordo com ele. Próximo. Vocês têm algum episódio favorito? Se sim, poderiam compartilhar conosco o motivo dessa preferência? Eu tenho. Qual? Assim, na verdade, eu tinha um que era meu favorito desde o começo, que foi o do Mago Gildo, né? Porque falava sobre música, sobre rock, e ele trouxe muita relíquia. Tinha muita coisa assim que eu fiquei, né, de boca aberta, de CD, de disco, de fita. Então, pra mim, foi o episódio preferido, assim, de fazer. Mas eu acho que eu ri muito no episódio de Chaveirinho. Então, ficou marcado. É o meu episódio também. Ficou marcado justamente por isso. Foi tudo muito espontâneo. Foi um episódio muito leve. Não que os outros não sejam, né? Teve vários mas também, que foi muito engraçado. Teve outros, mas esse é que a gente lembra mais, vamos dizer assim. Qual é o feedback mais memorável que vocês já receberam? É que a gente já recebeu vários feedbacks positivos, né? Sobre o podcast. Tipo, as pessoas falarem, eita, aquela pessoa que vocês levaram, que massa, né? Que as pessoas às vezes não imaginavam que essa pessoa talvez aceitasse, né? Participar de um podcast. E às vezes um podcast também que na época estava no início. Então a gente teve alguns feedbacks nesse sentido. Ou que fosse algo que impactasse as vidas das pessoas. Também, né? Um exemplo é quando a pessoa fala de uma gestação, aí traz vivências, traz experiências, e aí acaba impactando a vida de uma pessoa que está passando por aquilo ali, né? Uma questão, tipo, a gente fala sobre depressão, ansiedade, e as pessoas se sentem acolhidas, né? No que a gente está falando, no que a gente está conversando. E a gente pode ajudar a vida daquelas pessoas assim. Acho que é o melhor feedback que existe. A gente tem muito episódio sobre saúde, né? Inclusive, então eu acho que muita gente foi ajudada nesse sentido de informação. Então as pessoas chegam pra gente pra dizer, foi muito massa aquele episódio, tinha coisa que eu não sabia, né? Etc, etc. Então, é isso aí mesmo. Próximo. Quais são os maiores aprendizados que vocês tiveram desde o início do podcast? Que não se deve se importar com a opinião dos outros. Isso aí, se você se importar, já era. Você não faz nada na vida. A gente não estaria aqui há 2 anos. Com certeza a gente teria parado na primeira semana, né? É isso aí. Como vocês equilibram o fato de tornar o conteúdo do podcast acessível a um público amplo, sem perder a autenticidade e o estilo próprio? Tipo, atender todas as pessoas sem perder... Cri. Minha gente. Nossa, como vocês foram tão... Profundos. Profundos. Como é? Peraí, repete. Por favor. Como equilibrar o fato de tipo, o podcast ser amplo, a gente fala sobre tudo, Sim. mas a gente conseguir ser acessível a esse público, sem perder o estilo próprio. É verdade, porque assim, o nosso podcast, ele tem uma característica, né? A característica do nosso podcast, na minha visão, é que a gente fala de diversos assuntos de forma leve. Então, seja um assunto sério ou um assunto engraçado já, aí é que a gente realmente se solta, mas a gente sempre tem uma pitada de humor, né? Uma coisa engraçada, e a galera se diverte assistindo. Então, mesmo se a gente falar aqui sobre serial killer, não se assuste, porque em algum momento a gente vai rir, a gente vai tirar onda, não especificamente das mortes, mas de alguma coisa. Então, assim, sem contar que tem várias coisinhas nossas que são características, né? Tipo, minha risada, né? O pessoal comenta muito. As regatas de Jefferson. Enfim, nós temos uma cara, uma identidade, mesmo com muitos assuntos. Próximo. Quais são os planos futuros para o podcast? Alguma novidade ou mudança que vocês já querem nos adiantar?
Agora a gente não pode adiantar nada. É. Mas vem coisa nova por aí. Até porque começou Tem agora coisa nova a chegando. quarta temporada, né? Já tô perdida já. Então, A gente tá no primeiro mês ainda, no segundo mês ainda. Então, entrega na mão de Deus aí. vocês aguardem. Agora vamos para a última pergunta. Boa? Há planos de expandir o podcast para outros formatos? Na verdade, a gente já tá com um novo formato, que antes a gente fazia todas as segundas-feiras ao vivo. Agora a gente faz uma ao vivo e uma gravada, como esse que a gente tá fazendo agora. Mas, né, não sabemos o que o futuro nos reserva, né? Então, veremos. E a gente tá no Spotify também. O que foi? O que foi? Conta isso aí. Tem mais uma pergunta, que é a última agora. Qual é? A que sempre tem nas caixinhas. Vocês são um casal? Não, Deus me livre. Eita, meu Deus. Não, a gente não é. A gente se conhece há bastante tempo, mais de 10 anos, eu acho. Bem mais, é. É? Mas a gente não é um casal, gente. A gente é. Então é uma dupla. A gente só trabalha junto. É, a gente só se aguenta. Só trabalha junto. Esse sorriso que vocês veem no nosso rosto toda segunda-feira é fake. É tipo Patrícia Pai do Manuel. É quase isso. Mas enfim, esse foi o nosso vídeo, né, de respondendo as perguntas dos nossos seguidores. E se você quiser que a sua pergunta esteja no próximo vídeo, né, de perguntas e respostas, responda Acompanhe lá a gente no quando a Instagram. gente fizer a caixinha, né? E acompanha a gente no Instagram, tá? Isso mesmo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho E vem com a gente. e vem com a gente. Isso Pro meu, pro seu. pro nosso podcast. Agora ele falou.